Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais uma edição do podcast Game RS. Esse podcast lindo e maravilhoso que tem a pretensão de contar um pouquinho mais da história do desenvolvimento de jogos no estado do Rio Grande do Sul. Podcast Game RS é uma parceria da AD Jogos, Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul, e do Cluster Game RS, o ecossistema de produção e pesquisa sobre jogos. Não se esqueçam de nos seguir em tudo que é rede social, de dar joinha, de curtir tudo aqui no @ADJogos, @ClusterGameRS, @Fapergs, @famecos.pucrs, @Estúdio ProHub, @Radioativa Game Sounds e @Berro Motion. Eu sou o Lucas Figueiredo e hoje eu tô aqui com este rapaz que tem... ele vai aparecer num episódio futuro, inclusive. Mas essa camisa, inclusive? Não sei, se tu vier... Camisa bonita, eu uso sempre. Então tá lindo. Eu tô aqui com o Everton Vieira, o cabeça da EasyPlay. E hoje eu quero tu com a cabeça do Everton da EasyPlay, não o que tu vai apresentar mais pra frente aí, tá? Então, muito bem-vindo, Everton. E conta um pouquinho de quem é você, o que a EasyPlay faz, da onde, o que se alimenta. Conto. Mas primeiro eu quero deixar registrado que eu estou bastante orgulhoso de estar compartilhando um pouquinho aqui da história da EasyPlay, ou um pouquinho, ou bastante, vamos ver. Vamos ver. Vai durar. Porque eu estou acompanhando como também como espectador, estou achando muito, muito legal, como eu falei, não recebi o material só para alguns, parece, não tive esse privilégio de material fonte. Estou acompanhando então no YouTube junto com todo mundo, está muito, muito legal de ver. Inclusive, acho que dá para um dia montar uma timeline, né? Onde cada um iniciando e caminhando, se encontrando em alguns pontos, está muito, muito legal. Então vai ser bacana contar a história da Easy também aqui hoje. Um pouco até antes da Easy, né? Percebi que também o pessoal fez um pouco, contou como começou, para aí a empresa nascer, né? Hoje a gente vai saber de tudo também. Espero... tá ok, com filtros, né? Não, tá. Legal sem filtro. Então... Então vamos começar lá do início, tá? Vamos. Quem é Everton? Da onde o Everton veio? Vamos começar então antes dos cabelos brancos. Eu não lembro se alguém comentou sobre paixão de games, mas eu acho importante, né? Comentar, porque na verdade nasceu lá, né? E diferente de alguns participantes aí, eu também comecei no Atari, né? Os cabelos brancos são verdade esse bilhete. Mas apesar de gostar muito de jogar, joguei bastante Atari, mas naquela época, naquele momento da minha infância ali, com 7 anos mais ou menos, eu relacionava o Atari com qualquer outro brinquedo. Era muito legal, mas rivalizava com os meus comandos de ação, com o meu He-Man, então eu era uma criança totalmente ativa, né? Brincava também com outras coisas e tal. A minha vida mudou quando eu ganhei um negócio chamado Phantom System. Pra quem não conhece, é o Nintendo. Eu que tenho... Melhor do que Nintendo, né? Eu que tenho apenas 16 anos. O que é um Phantom System? O Phantom System é uma versão legítima, né, do Nintendo 8-bits aqui no Brasil, lançada pela Gradiente. Que inclusive a Nintendo depois acabou comentando que o hardware feito aqui era melhor até do que o do hardware original. Admitindo isso, que foi bem legal saber e tudo. E eu tava passeando, né, acho que devia ser janeiro, por ali, alguma coisa assim, nas férias escolares, pelo calçadão de Pelotas, comentando de onde eu venho, e eu vi numa televisão 6 vendedores de uma loja, na volta de uma televisão, eu fui ali olhar o que era, eles estavam jogando Ghostbusters. Que naquela época, por muito tempo, foi um excelente jogo na minha memória. Mas o jogo é horroroso. Até tu jogar ele depois que tinha amadurecido. Mas aquilo foi um elemento de aço, porque Caça-Fantasmas era e ainda é, até hoje o meu filme preferido, a minha comédia preferida.
E era tudo no mesmo lugar. Era um game colorido, com mais de uma mecânica misturada, dos caça-fantasmas, aquilo ficou na minha cabeça. Mas a minha mãe, inclusive, beijo pra Dona Maria, nem pra mim, nem pra minha irmã, ela nunca nos deu nenhum tipo de presente, nenhum tipo de bem fora das datas comemorativas, que era muito legal, né? Fazia a gente dar valor para aquilo ali, até porque, né, fazendo a conversão, o Photosys era um absurdo de caro hoje. Sim. Acho que esses dias até por curiosidade vi, era alguma coisa sobre R$4.000 hoje seria. É muito, muito caro. Então ela falou, não, isso aqui talvez na Páscoa tu ganhe. E eu fiquei sonhando com aquilo, né? Meses e meses e meses. Naquela época a Páscoa era muito longe, não era tão perto quanto é hoje, pelo menos na minha memória. E ganhei o Photosys na Páscoa daquele ano. Acho que era 89, talvez, alguma coisa assim. Não lembro bem nada. A gente não tá com o homem das datas aqui, o Paz. A Enciclopase, inclusive, né? Beijo, paz e saudades. Para nos ajudar com as datas. Mas foi mais ou menos por aí. E aí sim, quando eu comecei a jogar o Photosys, o Nintendo 8 bits, aquilo mudou a minha vida toda. Nerdão. E eu comecei a pensar em trabalhar com aquilo, né? Aos pouquinhos, amadurecendo, evoluindo. Fiz a faculdade também em Pelotas, na UCPEL. Aí que já escolhi o curso mais perto de games possível, que na época era análise de sistemas. Um ano antes era informática, ainda bem que eu não peguei o curso chamado informática. Formado em informática. Informática, análise de sistemas. Mas começando o curso em 95, por aí, eu já vi que não era fácil. Os professores nem sabiam como aquilo era feito, né? Que linguagem usava e tal. Porque Pelotas, né, para quem não se posicionou geograficamente, é uma cidade interior, fica 270 quilômetros de Porto Alegre. Então, na faculdade não tinha professores que sabiam aquilo. Eu, mesmo pesquisando, era difícil de encontrar livros e tudo. A internet estava engatinhando. E aí eu conheci um colega meu que foi fazer parte do resto da minha vida também e profissionalmente, que é o Luiz Alessandro. Ele já era professor, estava começando a carreira de professor naquela época, era mais velho que eu. Mas antes de encontrar ele na faculdade, nós nos encontramos. Eu conheci ele, na verdade, no Laranjal, nos veraneios, lá nas férias de verão, quando nós dois ganhamos o Photosystem, né? Ele tinha, acho que uma versão, não lembro se era Photosystem ou era um Top Gamer ou alguma outra versão de outra fabricante, mas independente, a gente se conheceu porque tínhamos o Nintendo 8 bits e a gente seguiu o contato até que, né, nos reencontramos na faculdade. E ele mais velho, né, sabia inglês e tudo, e começou a pesquisar isso loucamente. Ele sempre foi muito autodidata, assim. E ele criou um engine. A gente não sabia o que era isso na época, né? Talvez falaram de engine, alguma coisa do tipo. E ele criou lá em C, né, uma base de engine. E eu lembro que o que mudou a minha vida foi quando ele me mostrou a réplica que ele fez do Batman da Sunsoft. Da Sunsoft. E era igual. Na minha cabeça, pelo menos, era igual. Ele perdeu o código, não sei se era igual, mas na minha cabeça era idêntico. E aquilo, cara, isso aqui dá pra fazer, e isso aqui que eu vou focar em fazer. Me formei aquele ano, obviamente não tinha onde trabalhar, me formei em 99. E ingressei numa empresa chamada Geston, de Pelotas, voltada para educação à distância. Né? O e-learning, como chamavam na época, que era quase informática, né? Hoje é o mesmo nível de generalidade do termo. Não tinha relação com games aquilo, mas eu fui forçando a barra, né? Porque tinha simulação, tinha como simular alguns processos para poder capacitar as pessoas melhor e tal. A empresa era focada num sistema de educação e também de cursos, né? Naquela época, cursos de Office, né? E Windows. E aos poucos eu fui tendo essa ideia e empurrando ideias ali. E em 2003, um projeto que eu apresentei foi aprovado, que depois ganhou o nome de Ludus, que era um motor feito em Flash. Inclusive, Flash já apareceu aqui em alguns episódios, né? Já. Era a estreia do ActionScript 2, uma linguagem evoluída, de uma coisa que não dava nem para chamar de evolução. Mas aí, né, muito dedicado, assim, trabalhava todas as noites, fora do horário da empresa, para criar esse suposto framework, né, em ActionScript 2, para facilitar a criação de games para treinamento. Para quem não tem como, nem se eu tivesse poderia mostrar, porque era um conteúdo sigiloso das empresas e tal. Mas era, para vocês terem uma ideia, era uma espécie de The Sims, né? Um motor que fazia The Sims, simulando comportamento humano, simulando relações de vendedor com cliente, de loja de varejo, assim. E aí, no 2003, mais ou menos, foi aí que eu apresentei o projeto e foi aprovado, e já a HP mesmo, foi o primeiro cliente, né? Eles tinham bastante dificuldade com
capacitar os vendedores de câmera, né, de impressora naquela época. E a proposta foi criar um game onde tu era um vendedor HP, tinha que saber o conteúdo, né, as características dos produtos e tal, para vender melhor. Então o game abordava isso, né? Tinha árvore de decisão e tal, os clientes chegavam, tu adotava, mostrava o teu conhecimento daquele produto e no game tu ia bem se tu conhecia sobre cada elemento. E aquilo foi revolucionário, né, no mercado nacional. Muito difícil de vender. Muito difícil de vender, era uma proporção de 5%. Então a gente viajava muito, né, no Brasil todo para poder passar games e tal. E aí não tinha o termo Serious Games, a gente não tinha acesso pelo menos a isso, a gente começou a chamar de simuladores. Para não parecer que era uma coisa fútil, assim, né? Que era um game aqui para... Um jogo. Um joguinho, né, como a minha mãe já chamava, para ajudar a capacitar as pessoas ali. Então foi bem legal essa época da minha carreira. A ideia virou um produto, depois virou um setor, né? E a Geston ficou conhecida no Brasil todo por ser pioneira nesse tipo de simulador, né? O Flash evoluiu, teve a versão do ActionScript 3, nós também ampliamos aquele framework para ser usado para mais jogos e tal. E fizemos projetos bem legais. Alguns eu não posso citar nem a empresa, mas os que eu posso citar que foram muito relevantes foi o Walmart. Nós fizemos um simulador que ajudava a selecionar pessoas novas para o caixa, para a padaria e tal, simulando aquele ambiente ali da pessoa, né? E ajudando a pessoa da entrevista a VO, a pessoa que tem um cuidado específico com a limpeza da esteira, né, do caixa, essa que não deu bola e tal. E ele usava esses dados para selecionar melhor, né? E também teve um bem legal do Boticário, também foi bem significativo. Gamificação do RH. Exatamente, né? Bem pegado. Exatamente. A gamification também veio aparecer depois, né? Mas era exatamente isso que a gente estava fazendo, usando games para capacitação. Então foi um período bem legal da minha carreira, assim, da minha vida. Mas a Geston nasceu e ia sempre ser uma empresa de educação, né? Uhum. E aí, 10 anos de empresa, mais ou menos, eu pensei, isso aqui não vai evoluir. E o meu sonho de verdade mesmo, ok, foi importante, foi legal, foi uma carreira bem bacana, mas eu queria ir para entretenimento. Eu queria abrir uma empresa de fazer jogo. De fazer jogo mesmo. A Aquiles já era uma referência para mim naquela época também, ali 97, mais ou menos, 98. E aí conversei com a esposa, conversei com o filho, né, e tudo. Então eu tenho uma vontade aqui grande de pular para cá e começar tudo de novo. Eu era sócio da Geston, fazia parte do grupo do board também, tinha um bom salário, boas perspectivas, mas queria outra coisa, né? Não comentei, mas é importante. O Alessandro também ingressou na Geston, no segundo ano, né, de empresa, e foi também um parceirão aí nessa evolução. Ele tinha uma outra área lá, não era ligado a games, mas foi um parceiro bem importante aí nessa parte. E aí eu decidi, em 2009, sair dessa empresa, e junto com o Alessandro, inclusive, também, que saiu um pouco depois, e um outro colega, o Rafael, montar a EasyPlay, né? E a gente começou aí com esse senso um pouco de responsabilidade. Não é fácil criar um jogo do que a gente quer, da nossa cabeça. Vamos tentar primeiro fazer um produto aqui, né, e tal. Vamos tentar começar aos poucos. E aí, até inclusive bem motivado pela Aquiles e por todo o histórico que a gente tinha já na Geston ali, de saber vender, de saber se posicionar, começamos com o Adver Games. Uhum. Tô falando bastante, eu acho, hein? Não, mas o que eu mais gosto aqui é quando eu não preciso fazer muita coisa. Tá certo. Jogo as boias e vou só vendo o que tá acontecendo. Pra assimilar a timeline, beleza. Tá, então, quando a Easy nasceu, vocês começaram com Adver Games, mas já tinha o plano de negócio que vocês queriam seguir? Sim, foi bem feito, porque a gente sabia... eu já vinha olhando o mercado e tentando pegar referências desde que eu entrei na Geston, né? Uhum. Mas não tinha empresas que estavam indo bem em games tradicionais, né? Em games de entretenimento. Então eu sabia que não podia ser, agora vamos fazer um game, um Double A, sei lá, e tudo vai acontecer e a gente vai ficar rico. Sabia que não era essa a história que ia acontecer. Então, primeiro vamos montar um plano, então, de trabalhar com Adver Games. Aqui a gente sabe, a gente domina isso aqui, mas porque educação em games não é tão diferente de marketing, né? E advertisement e games. É parecido, vamos por aqui. A gente sabe que esse mercado existe, sabe que esse mercado pode ser lucrativo. E aí, num segundo estágio, a gente migra oficialmente para diversão, né?
E, por incrível que pareça, assim foi. Nem sempre o plano tá certo, mas eu também, nesse caso, foi... Ali deu sorte, deu tudo deu certo. sorte, exatamente. Deu sorte. Mas a gente fez foram 4 anos, foram bem legais, na verdade. E aí tem até talvez uma dica para quem... Muitos que passaram aqui no podcast falam sobre... Não sei se alguém usou o termo, mas muitos falaram, mesmo que indiretamente, sobre virar a chave, né? Estão em serviço, estão fazendo jogos para os outros, né, e tal. E como é que eu viro a chave para começar a fazer os jogos próprios? E a gente tinha uma estratégia ali, que até pode ter a perspectiva meio sacana, se for o cara, mas como estava todo mundo satisfeito, eu vou compartilhar, que a gente sempre tentava empurrar. Vou dar um exemplo aqui, né? Clique Jogos cria jogos para a Turma da Mônica, para o Maurício de Souza, jogos de minigames, né, específicos ali. Ou uma marca famosa que é um game para divulgar a marca dela. Nós fazíamos os jogos que a gente queria fazer, não os jogos quaisquer. Né? Então a gente começou a já moldar e empurrar as mecânicas que a gente queria, os gêneros que nós queríamos, que nós gostávamos de fazer, para essas situações. E como o cliente não tem demanda clara, não tem conhecimento de jogos, não fazia sentido nenhum eles empurrarem. Não, mas eu quero o tipo Mario e tal. Não vinha. Às vezes vinha isso, mas facilmente a gente convencia que, não, legal aqui, mas não vai funcionar essa mecânica com essa marca, tem que ser diferente e tal, né? Então a gente começou a praticar, a fazer Advergames com o viés de jogos próprios já. Eles já estavam nascendo por trás ali, por exemplo. E nesse meio tempo teve projetos bem legais, como, por exemplo, atendemos uma vez a Wonderman, que não sei se ainda mas era a agência do Grupo dos Justos, né, do Roberto Justus. Uhum. E o cliente era a Nokia, que naquela época, 2011, acho que foi isso, eles queriam promover o Nokia, acho que era N8, já era o smartphone, né? Que vinha com Angry Birds e Fruit Ninja gratuitos, já pré-instalados, né? E aí a agência queria que a gente simule os jogos aí. Né? Como assim? Simula uns jogos, vai! Não, a gente tem autorização da Rovio e da Hofbrick. Tem que simular os jogos no navegador. A gente quer que a pessoa abra o site e tenha os jogos simulados ali. Falei, tá. São 2 jogos, né? Motivação existia. Vamos simular os 2 jogos mais populares no celular naquela época. E a gente começou a estudar, né? Eu e o Alessandro ali, que eram os 2 que estavam disponíveis ali na full time. O Rafael estava part-time, investindo, inclusive, na empresa nesse momento. E tinha uma tecnologia chamada Booklet, que era usar JavaScript injetado no browser, né? Uhum. Isso para mexer com a página. Então, eu injetava o código em tempo real, como se fosse um favoritos, né? Através do navegador. E esse código de JavaScript era injetado na página e a gente podia quebrar os divs, quebrar a página em tempo real. Falei, tá aí, vamos fazer um Angry Birds e um Fruit Ninja que mexem na página, né? Então a pessoa acessava o hot site da campanha, criava um favoritos, né? Arrastava ali para cima, acessava, sei lá, a página do Terra. Clicava ali no favoritos, aparecia o Angry Birds na página do Terra e ele quebrava, não só os passarinhos, os porquinhos, quebravam os divs, desmanchavam o site inteiro. Isso ficou muito viral, absurdamente viral. O Fruit Ninja a mesma coisa, cortava as frutinhas e cortava o site junto. E a gente foi indicado ao Web Awards, foi a primeira vez que a Wonderman tinha sido indicado. O Web Awards é tipo de um Oscar de marketing da web, né? A gente foi indicado como melhor peça de marketing do mundo inteiro naquele ano ali. E perdemos para a Nike. Então, foi uma derrota legal, né? Só perdemos para a campanha da Nike e a gente começou a ficar muito conhecido por causa disso e tal. E foi um arco bem bacana, assim, de Advergames. Mas, por mais bacana que fosse... Ainda não era... Exatamente. Então, em 2015... E aí também é muito bacana ver a EasyPlay nascendo em Pelotas, né? A Epopeia nascendo aqui, no caso, aqui em Porto Alegre, né? Mas a outra empresa lá, Softbox, lá nascendo... em outra cidade, o pessoal do Edu ali nascendo em Rio Grande e tal, vários Sparks, né, do estado todo, passando por experiências similares, parecidas, os mesmos perrengues, assim, e depois dessas linhas se cruzando. Isso é muito legal, né? Então, assim como o pessoal comentou em alguns episódios atrás, tivemos um momento bem, bem complicado na Easy, que foi uma inadimplência de uma agência, né? O pessoal também comentou aqui, né? Sim. O Cris e o Marçal. Também a gente teve também a mesma experiência. Então, ali em 2014, 2015, a empresa estava bem grande. Nós estávamos com 16 pessoas, mais ou menos.
tínhamos finalizado o que seria o nosso melhor projeto de advergame para Positivo. Era um jogo gigante, até acho que tem no YouTube até hoje. É As Aventuras de Jonas Bonfaro. Era um point and click atualizado assim para a realidade, que usava de uma forma bem integrada assim, e natural o conteúdo da Positivo. E foi embarcado, né, nos tablets, notebooks e tal, dessa marca, né? Era o nosso maior advergame, foi entregue naquele ano ali. E também tinha acabado de terminar a parceria com a Hoplon, criando um game para Steam, né, para PC, um beat'em up, usando como base o conteúdo do Mundo Canibal, na época, que era hoje os Irmãos Piologo, né? Uhum. Então, o Tom Ele Rola, o Pastor Metralhador e tal, todo aquele universo que foi traumatizante quase, entrar na cabeça dos caras para poder criar conteúdo como eles, né? Eu entrei, não sei se eu saí, na verdade, eu acho que eu não saí. Só deixa eu fazer um rápido comentário aleatório. Eu não consigo ver outra pessoa produzindo alguma coisa com essa franquia que não seja... Talvez eu não era assim antes, né? Fiquei depois. Mas foi um projeto muito, muito legal. O Rodrigo e o Ricardo são caras, assim, excepcionais, muito legais. Eles participavam toda semana de reunião de sincronia, né, de conteúdo ali. Foi bem legal o projeto. Pena que não deu muito certo, porque era um conteúdo muito localizado, né? A gente até convenceu a Hoplon de localizar para inglês e adaptar o conteúdo para quem nunca conheceu, nunca viu aquele universo ali. Mas não foi um projeto de sucesso financeiro, mas foi um projeto muito importante para nós. Foi um jogo gigante, foi feito em 2 anos, com uma equipe grande também. E foi basicamente um ano especial para nós ali. A gente tinha terminado um game de PC gigante, bom de jogar. O time jogava depois do horário, então era um ótimo feedback, né, da qualidade daquilo ali. Entregando esse advergame também bem disruptivo para Positivo. E uma inadimplência gigante de uma agência. Nos deixou sem nenhum tipo de manobra financeira. Foi foram meses muito difíceis para nós, assim, os sócios ali. Obviamente para a equipe também, né, mas a gente teve que decidir, ou a gente segue assim e aposta que vai chegar, o pagamento vai vir, ou aposta que vai entrar um outro projeto, botando a equipe em risco, né, em termos de salários e tal, ou toma uma decisão muito difícil, pessoal, vamos encerrar a empresa agora, pagar todo mundo, né, e começar de novo, que foi o que a gente decidiu, né. Os sócios voltaram, nós tínhamos um office, um escritório, um office, em Pelotas, na frente do melhor lanche de Pelotas, inclusive. E tivemos que fechar aquilo tudo, voltar para trabalhar em casa. Naquela época era 2014, nem sonhava-se com home office, né? Era home office era pejorativo, na verdade. A gente chamava lá de trabalhar na sala, né? E foi muito difícil, assim. Foi um momento muito difícil. A gente vinha tentando fazer os nossos jogos próprios já em paralelo, não dava tempo, não tinha espaço. E aí, talvez uma dica, assim, para quem está ouvindo e passou por alguma coisa parecida, ou até pode passar, tá passando ou vai passar, a gente tentou segurar ali a barra, né, e tentar ver aquilo como uma oportunidade. Exatamente como o pessoal o Marcel e o Cris comentaram. O lado ruim foi tudo aquilo, né, ter quase acabado com o sonho, dispensar uma equipe que nós não tínhamos motivo para dispensar, uma equipe excelente. Mas qual é a vantagem? Se dá para ver o lado positivo, né? O custo ficou zero. O custo era o que a gente tinha ali. As esposas seguraram a barra por um tempo. A gente começou do zero, com custo zero, sem aluguel, com custo muito baixo, só os nossos. Falei, agora vamos fazer o que a gente quer fazer, então. Vamos fazer nosso primeiro jogo. Mas tem que ser um jogo baseado na realidade. Não é um jogo de 6 meses de produção. Não é um jogo que vai exigir 3D, porque não tem 3D aqui. O que a gente consegue fazer com o que a gente tem, no tempo que a gente tem. E aí, nesse momento, nasceu até uma metodologia, que hoje até o pessoal que conversa comigo eu passo isso, né, que a gente acabou brincando e gamificando até a metodologia que a gente chama hoje de Triforce, que são 3 pilares que a gente usou naquela época. Eu falei, isso aqui faz sentido, eu quero até passar isso para outras pessoas, que é essa intersecção, né, do que tu quer fazer e gosta de fazer, do que tu consegue fazer, dado a situação atual, dado a tua equipe e tal, e o que a indústria consome, o que o público quer consumir, né? Sim. Fazer a intersecção dessas 3 coisas. E nasceu o que pode ser visto como um jogo muito simples, que foi o Desafio Nerd, o Smartest Nerd em inglês, que parece um quiz, mas na verdade é um jogo que se disfarça de quiz e é um puzzle, né? Um trick puzzle, que também um colega nosso, também de Pelotas, que é o André Burnfield, que estava muito conhecido com o Gene Quiz na época, ali, um jogo que ganhou
popularidade nos youtubers. E a gente queria, então, vamos fazer alguma coisa assim, então, que usa a nossa cultura nerd, fala do que a gente gosta e é muito zoeiro, né? Tem bastante pegadinha e tal. Isso vai funcionar porque dá tempo de fazer e isso aqui tem grande chance de youtubers pegarem pra fazer, né? Porque é divertido, eles vão ficar passando se irritando ali jogando e vai dar buzz e tal. E assim foi, demorou um pouco pra funcionar. Mas aí, 6 meses depois, o Leão e a Nilce, né, do Coisa de Nerd, fizeram um vídeo, né, que bombou. Tiveram 1 milhão de views, a primeira parte. Ganharam mais do que nós só nessa parte do vídeo. Mas fizeram mais 6 partes, 6 vídeos, né, falando sobre cada categoria ali do jogo. E o jogo bombou. Assim como já falaram, a gente aprendeu a fazer jogos bons em celular, para mobile. Não necessariamente jogos que davam dinheiro, né? Porque o mobile ele é bem complexo, o free-to-play é um modelo de negócio bem, bem difícil de fazer. Mas a primeira parte a gente fez, né? Cara, ficou divertido, ficou dentro do escopo, ficou popular, 1 milhão de downloads em 8 meses. E agora vamos tentar fazer o segundo, para ver se agora esse segundo dá receita. E a gente misturou tudo. A gente fez exatamente com o conteúdo dos Piologo, que a gente conhecia e eles toparam, que foi um game do Chuck Noia, né? E aí já foi pensando, não deu certo lá, ficou muito brasileiro, ficou muito nacional, mas o Chuck Noia é a paródia do Chuck Norris, não precisa entender. Não precisa de muito pra... Né? Vamos fazer um jogo só sobre isso, a gente brincou com Mortal Kombat, Chuck Noia, eram desafios de uma torre e tal. Funcionou muito bem também teve 1 milhão de downloads. E esse foi lucrativo, já começou a movimentar, né? E aí começou a roda girar, a gente foi lançando jogos ano após ano, até chegar, né, resumidamente, até chegar onde a gente está hoje. Passamos aí por pandemia, como todo mundo, né? Adaptamos também a empresa para jogos mais simples durante esse período da pandemia, que foram os hyper casuals. Jogos bem pequenos, de novo, dentro do contexto, dentro do escopo, adaptado para a realidade da empresa, mais lucrativos, né? E a gente sempre foi aprendendo e renovando, aprendendo, até se sentir pronto. Agora a gente está pronto para fazer um game desse calibre aqui. E agora a gente está pronto para fazer desse calibre. Então a gente foi realmente bem pé no chão. Pensando os passos. Exato. Tá, até pra gente conseguir deixar todo mundo que tá nos vendo, entendendo direitinho do que a gente tá falando, o que é o mobile? O que é o jogo mobile? Boa pergunta. Bom, eu até comento, né, quando a gente trata desse assunto assim, eu acho que o Brasil hoje ele tem um preconceito bem forte sobre esse tipo de conteúdo, né? E eu digo isso com um tom de crítica porque eu considero que realmente precisa mudar, porque não é assim no resto do mundo, né? E o mercado de games também, já há um bom tempo, tem inclusive o gráfico da Newzoo ali, que é uma instituição bem conhecida e renomada de dados da indústria, né? Ela tem um gráfico já bem conhecido que a metade da indústria é celular, metade da receita da indústria é celular. A gente não pode ignorar esse mercado, que é a metade da indústria, né? Sem falar nesse mercado que é essa plataforma que é absurdamente inclusiva. Muito inclusiva, né? E aí, olhando para trás, nós temos picos de inclusão. O Atari nasceu absurdamente inclusivo. Era uma palanquinha, um botão vermelho num joystick preto, né? Absurdamente intuitivo para qualquer um. Os avós jogavam, os pais jogavam, as crianças jogavam, que era, né, o inimigo da família, inclusive aqui no Brasil, o slogan, né? Muito, muito inclusivo. E eu vi acontecendo. Vi o meu tio, que era muito presente assim, na minha vida, até mais do que meu pai, jogava comigo direto, né? No Atari lá. E quando eu ganhei o Phantom System, né? Ele já olhou para aquele controle que tinha 3 botões e um direcional em cruz. Então aquilo já era nada convidativo, na verdade, né? Mas a pistola ele jogava. Então, mas eu fui vendo, eu perdendo, né? Sim. A integração dele com o tempo. E ele era uma representação da audiência geral, né? Então, com o tempo, os games ficaram bem exclusivos para esse tipo de jogador, né? O gamer. Complexo. Exatamente. Complexo também. O que fez parte, tem todo sentido. E aí teve o pico, né? Agora, de novo, sem o nosso Wikipass. Acredito que tem ali os celulares começaram a aparecer no início de novo, né? Os devices ali com o jogo do Snake e tal, deixando os jogos de novo, né, acessíveis a qualquer tipo de público. Mas acho que o pico mesmo anterior aos smartphones foi o Nintendo Wii, que trouxe de novo, né, uma estratégia
absurdamente perfeita da Nintendo. Trouxe de novo a família inteira para jogar, que eram, né, comandos bem intuitivos e jogos bem simples e amigáveis, né? Por que os Mis ali eram horríveis, né? Eram personagens muito mal feitos, com uma cabecinha, eram para comunicar, né? A simplicidade, né? O Wii podia fazer avatares melhores, mas ele queria comunicar, né? Com simplicidade com o público leigo, que um gráfico detalhado iria afugentar, né? E logo em seguida, 2009, os celulares começaram a bombar e de novo trouxeram e levaram, na verdade, né, para as mãos de qualquer pessoa os jogos de novo, né? Então nós vemos o celular hoje como uma plataforma absurdamente inclusiva, que o gamer ali, que era talvez o netinho, né, comedor de Cheetos, que jogava, sei lá, World of Warcraft ou um Call of, né, um Call of ou um Good of, ele achava que ele era o gamer, mas a avó dele agora também era mais gamer do que ele, porque de hora de Candy Crush, a avó dele dava um banho de carga horária naquele cara ali que jogava o Call of. Então a indústria se modificou completamente. Veio uma fatia de audiência de novo que se plugou aqui, e uma fatia que hoje representa um absurdo, né, de relevância para a indústria via os smartphones, né? E a gente via o celular, via e vê o celular assim. Esse game que é um pouco preocupado com ser intuitivo, com ser inclusivo. E o modelo, né, nasceu como qualquer modelo nasceu com um premium, né, que pagar para jogar e tal, mas logo empresas que se deram por conta que não, eu posso entregar uma coisa diferente aqui. Posso entregar um jogo gratuito que vai monetizar de outras formas, né? Inicialmente com microtransações e propaganda, que até hoje são relevantes também, né? E um modelo de negócio diferente, como eu falei, bastante complexo. Fazer um jogo bom não é mais só o objetivo. Tem que fazer um jogo bom que tenha uma economia de game que permita, né, gerar receita. E, obviamente, como tudo na vida, todos têm os maus exemplos, né? A estrutura de modelo de negócio não é neutra. E se usada de forma equivocada, vai causar, né, talvez, decepções no usuário. Então, obviamente, poderiam ter jogos que são muito agressivos em propaganda ou são muito agressivos em microtransações, conduzem o jogador para comprar aquilo ali, mas eles conduzem. Eles não têm poder de hipnose, né? Na verdade, né? Com raras exceções, né? Estou falando aqui de forma geral, sem levar em conta apostas em dinheiro e tal, que mexem, né, com gatilhos diferentes, né? Falando só de jogos realmente só free-to-play. Então tem essa mistura, né, de interpretações no free-to-play que o Brasil, de forma geral, inclusive a própria indústria, tem um pouco de preconceito com esse tipo de jogo. Mas, obviamente, tem um lado muito claro de vantagem disso aí, né? De entregar um jogo gratuito para quem não tem como comprar um game, né? E divertir essas pessoas. Então, quando a gente lançou o Desafio Nerd, o próprio game do Chuck, que eram baseados em microtransações, convidando para comprar mais conteúdo, né? Nesse caso, hoje chama isso de freemium, né? Ele é gratuito até um ponto e depois o jogador paga para comprar mais desafios no Desafio Nerd ou mais fases no Chuck Noia. Isso foi muito disruptivo, assim para nós. A gente viu, né, 1 milhão de jogadores jogando o nosso jogo, né? É muito difícil de conseguir esse número no modelo premium, por exemplo. Então tem muita vantagem ali. Do conteúdo do nosso produto, né, nossa arte, falando dessa forma também, sendo jogada, né, e recebendo feedback de jogadores do mundo todo, né? Nessa quantidade absurda de pessoas, assim. Então aquilo foi muito disruptivo para nós. E o mobile é isso, né? É essa facilidade de entrega, esse device que todo mundo tem na mão. E tem que saber trabalhar. É realmente um mercado mais difícil, por isso até talvez que o Brasil não tenha a mesma proporção que outros países têm, porque exige realmente bastante conhecimento, né, de economia, né, de estrutura de projeto para ser rentável, que não é fácil. Nada fácil, na verdade. Tá, então, até duas coisinhas. Primeiro, adoro esse tipo de episódio que é do tipo, só vai jogando umas cordinhas e a pessoa vai falando porque, cara, então é uma pessoa que tem muito o que dizer. Isso é muito, muito legal, assim. Vamos voltar só um pouquinho, tá? Como é que então, assim, tá, tu te formou, tu tava na faculdade e tal. Como é que tu viu o mercado de jogos do Rio Grande do Sul? O que tu via? Como alguém, inclusive, que não estava no grande centro de Porto Alegre, como é que tu viu o mercado gaúcho de produção de jogos nessa...
Isso é bem legal. Tanto que essa questão na timeline me deixou bem, bem fascinado ali, sobre vendo as histórias, né? Isso. Porra, eu pensava, pô, quando eu tava fazendo aquilo, né, o Marçal e o Cris estavam fazendo isso, né, e tal. Muito legal isso. E acho que a gente pagou um preço alto até, né? Tá, mas a gente pode pensar só, nós estávamos só a 3 horas de Porto Alegre. Uhum. Mas eram 3 horas infinitas, né, pensando assim. Pô. Então, desde esse ponto dos professores lá não terem conhecimento de como fazer jogos em 94, 96, sei lá, e ter que ser alguém, né, dedicado ao extremo, nesse caso como o Alessandro, por exemplo, em buscar livros para ver como é que aquilo era feito e tudo, usando a linguagem gráfica de C ali, né, o modo gráfico de C para fazer o que ele fazia. E aí me motivando para seguir e tentando levar aquilo para... Que inclusive depois ele me comentou, que eu fiquei muito contente, que ele também fez uma devolução. Ele foi uma inspiração para mim. E eu também, né, fui um cara que conseguiu pegar aquilo e gerar receita com aquilo na Gesto. Então foi bem bacana essa retroalimentação, assim, dessa relação. Mas a gente estava isolado, completamente isolado lá. Eu sabia que a Aquiles existia, mas nunca tinha visto e conversado com ninguém. Não fazia ideia que a Softlogic existia. Fui saber da Softlogic muitos anos depois, através também de projetos deles com a Nintendo e tal. Ouvi falar de longe da história das bancas ali e tal, que foi maravilhoso aquilo, do Chris comentando, né? E aí tudo começou a mudar em um SB Games, né? Acho que 2012 ou 2013, em Brasília, que eu conheci o Marçal. Então foi eu e o Rafa, né? Levar lá pra feira o que a gente vinha fazendo de Adver Games. Tínhamos lá um totem lá com os jogos da Easy. E eu não comentei, tinha esses extremos, né? Angry Birds e Fruit Ninja com a Rovio e o Wonderman. E um projeto para a Fena Doce de Pelotas. Que inclusive foi uma homenagem, né? A gente fez um match 3 com os docinhos de Pelotas, né? Uhum. E o nome do jogo era King Gin Crush. Que inclusive eu depois soube que várias pessoas aqui em Porto Alegre, né? O Dalmolinho jogava o jogo e queria me conhecer porque ele adorava o jogo e a namorada dele adorava e tal. Então foi muito legal essas conexões que soube, né, do game aqui e tal, e depois fez todo esse... É maravilhoso isso, cara. Muito legal, muito, muito legal. E a gente tinha que fazer. Uhum. Né? Tinha que manter a empresa rodando, tinha que fazer. E a gente adorou ter feito aquilo, porque era a história da cidade, a nossa história lá em Pelotas. Inclusive teve o Kingdom Crush 2, né? No ano seguinte, que contava a história de Pelotas, né? A gente pegou o metagame da Saga, né? É Candy Crush Saga porque é o nome do mapinha, né? É um metagame chamado Saga. E a pessoa evoluía no mapinha e ia conhecendo toda a história de Pelotas, né? De como nasceu lá, tudo com Shark e tal. E os pontos turísticos, os prédios históricos. Muito, muito legal de ter feito aquilo também. Então, orgulho quanto foi o Candy Crush, o Angry Birds pra web. E só que era muito caro ficar longe, assim, né? E aí, nessa conexão, eu conheci o Marçal e o Ivan, lá no SB Games. E dali começou a ter essa relação. Em seguida, a gente visitou a Fevale também, eu e o Rafael. Aí conhecemos mais de perto o Ivan e o Marçal. E ali já estava bem no Spark da Jogos, né? Uhum. Então, a associação nasceu ali. Acho que um ano depois já teve o Dash também. E aí começou essa relação, eu comecei a vir muito mais pra cá. Não que eu não tivesse motivos pra vir, né? Mas vim para integrar com os guris, né, e tal. Tu já entrou desde o início? Como conselheiro, sim. Não além disso, né? Sim, mas já estava inserido desde o início. Exato. Porque a gente tinha já essa noção e essa mentalidade do quanto o mercado de free-to-play e mobile era importante, né? E não era comum, então a gente meio que já representou esse modelo de negócio na associação, né? Quer fazer um free-to-play, fala com o Everton lá e tal. Que a gente sempre estudou. Obviamente, a gente entende que tem linhas que tem que ter com cuidado para cruzar, mas isso tem em tudo que é modelo, né? A gente pode citar aqui, até porque não tem ninguém comprometido com Cyberpunk aqui, oficialmente pelo menos. Então, né, projetos e desastres acontecem em qualquer modelo. Quantos quiseram dinheiro de volta, né? Exatamente. Quantos quiseram dinheiro de volta, inclusive tu incluso provavelmente no Diablo agora, né? Pegando o patch, viu meu filho gritando no quarto lá. Bateu o patch aqui e perdi todo o save, né? Então tem descasos em qualquer modelo de negócio, né? O free-to-play não é diferente, tem como abusar, tem como ser muito intrusivo, mas o modelo em si é neutro, né? Pode usar ele muito bem, né? Convidando o jogador para comprar coisas, né? O famoso convite, não a
Não a imposição. A imposição, exatamente. Que massa, cara. Tá, vamos... Porque aqui o podcast como um todo, ele tem justamente esse intuito de ir contando um pouco da história. Então, tu conhece o Ivan e o Marçal, tu começa a vir mais para Porto Alegre, tu tá inserido como conselheiro. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez uma pessoa aqui atrás das câmeras também se pergunte, assim, tá, e por que assumir a presidência? Foi a analogia, né, que talvez no futuro eu repita, da criança e do adulto. Eu senti que aquilo era necessário. Eu senti que não ia ter, porque como na época aconteceu isso, né? O Ivan e o Idiarte principalmente, que ele tava vendo que tinha um conflito, né, da questão de sair, de parar de se envolver com a jogos, que estava muito exaustivo para ele, e a inexistência de alguém para ocupar aquele lugar, né? Então a minha motivação foi mais no sentido, cara, se ninguém ocupar aquilo ali, vai quebrar, entendeu? Mas tudo que o pessoal tá fazendo pode ir por água abaixo. Então foi mais uma motivação de ocupar o espaço, porque ia quebrar tudo se alguém não fosse proativo, né? E como o sábio disse, toda a proatividade será punida. Né? Eu tive que assumir porque eu vi que ninguém ia assumir. Então não foi nem uma questão de estou preparado para aquilo ali. Não foi. Foi realmente o... Foi aquele lance, não era o herói que eles queriam, era o herói que ele precisava. Exatamente, bem por aí. Eu não fiz as contas. Se ia conseguir, se ia dar tempo, se ia ter como me dividir. Porque como a gente comentava na época muito, não era nada comum, né? Uma associação de qualquer indústria que seja. Ser conduzida, ser dirigida por empresas ativas. Normalmente são pessoas alheias à indústria, né? Que conhecem a indústria, sei lá, aposentados ou pessoas que tiveram conhecimento, como a própria Milena, né? Que vem de uma outra área, mas conhece a indústria e consegue agregar valor para aquilo, faz todo sentido para ela. A própria Michelle também, que vem da área pública também, né, e tal. Então, normalmente essa é a diretoria ideal. E a gente não era a diretoria ideal, mas a gente era a diretoria que tinha. Então sabia que ia ser difícil, mas eu acho que fizemos um trabalho ali importante, que não tinha quem fizesse, principalmente. Sim, e até como alguém que não vem do grande centro do estado, vem de uma cidade periférica, o que tu viu de principal mudança na relação das empresas periféricas mesmo, de outras cidades, não do grande centro de Porto Alegre? Porque eu acho que é muito fácil a gente falar de Porto Alegre, mas Porto Alegre é a capital do estado. Sim. Então, tipo, o que tu viu de diferença nas empresas de outras cidades com a criação da DJogos? Como tu viu a movimentação para incentivo de criação de outras empresas? Enfim, o que tu percebeu nisso? Vai ser bem legal, porque eu lembro vividamente da sensação que eu senti quando começou a funcionar. É como se a gente disparasse um scan no estado inteiro, sabe? E aí começou a aparecer pontinhos, assim. Empresas que já existiam há 1, 2 anos, a gente nem sabia que aquilo existia. Ou até cursos de games que estavam nascendo em Rio Grande, né? E em outras cidades periféricas também, que a DJogos começou a conectar e poder capacitar e melhorar aqueles cursos lá e tal. Mas principalmente as empresas que estavam sozinhas, como a EasyPlay ficou há muito tempo, né? E agora tinha um hub, tinha uma rede conectada ali. E começou a fazer a diferença, porque era de 0 para alguma coisa, né? E dá para ver muito fácil, assim, a evolução delas e da própria DJogos como um todo acontecendo, né? Eu simplifiquei aqui a questão da Easy ter tido esse baque, né, e tal, e aos pouquinhos ter voltado. Mas não foi fácil a retomada, né? Então, foi uma retomada bem aos poucos. A equipe ficou por muito tempo 3, 4, 5 pessoas, até 2018, na verdade. A gente pegou alguns projetos grandes, né? E começamos a retomar, começamos a aumentar o time. Ficamos com um office em Pelotas, e aí acho que um ponto importante para comentar, com a DJogos,
né, com o convite da presidência e com o crescimento da empresa também, e somando isso à questão da capacitação, da captação de talentos em Pelotas. Os cursos não... A gente chegou não comentei, mas é importante comentar. Antes de abrir a EasyPlay, entre sair da Geston para montar a EasyPlay, nós criamos um projeto no Senac, na Faculdade Senac lá de Pelotas, de uma pós-graduação em games. O Rafael, que tinha saído da Geston e tinha entrado para a Easy, era coordenador, né, da FATEC lá. E então ele tinha conexão, tinha conhecimento, então nós montamos uma pós-graduação, ela foi aceita, iniciou e tivemos a primeira turma de pós-graduação de games na FATEC que a gente ministrou, eu, o Alessandro e o Rafael coordenando. Eram, na verdade, 6 professores, mas os outros 4 desistiram durante o processo. A gente teve que ministrar todas as disciplinas lá. Foi muito, muito legal. Era o boom do celular naquela época. E isso foi Nasceram empresas dessa turma, nasceram colaboradores dessa turma que depois foram trabalhar com a gente e tal. Foi muito importante também esse movimento lá, e isso foi o alicerce da EasyPlay em relação à parte pedagógica. A gente sempre teve um pé, né? A própria Geston tinha a educação como um pilar, né? E a gente sempre teve essa relação com a educação, dando cursos em Pelotas sobre isso, não reclamando que não tinha gente, mas então capacitando e criando parceria com cursos de lá, e até a EasyPlay, em um momento foi até na noite, a gente abria um curso no próprio estúdio, das 7 da noite até as 10, dando curso para interessados em games e tal. Aí tinha até ali uma porcentagem gratuita, né, que a gente abraçava algum aluno que não tinha capacidade de pagar o curso e tal. Então sempre teve essa preocupação e isso foi nos acompanhando, assim. E em 2018, então, com esse crescimento, a gente manteve o office lá, e aí, aceitando a presidência, eu me mudei para Novo Hamburgo com a minha esposa. Ficamos dentro da Fevale, que era, né, e ainda é uma referência com o curso de games, dentro do Hub One, inclusive, que era uma iniciativa nova deles lá. E aí tínhamos 2 estúdios, com o time de Novo Hamburgo nascendo e o de Pelotas se reestruturando, e aí veio a pandemia, e foi basicamente quase o segundo desafio, mas aí não foi só nosso, né? Foi para todo mundo. Geral. Tendo que reinventar todo o modelo, né, de games e tal, entregando os offices. Eu voltei para Pelotas nesse meio tempo também. E aí foi o segundo desafio gigante, mas nesse caso é compartilhado com quase todo mundo no planeta, né? Então teve também esse ponto bem relativo, bem significativo para comentar. Mas eu não lembro qual foi a outra pergunta, para ver se faltou conexão. Não, é exatamente disso. E até, então... E daí, vendo tudo isso que, enfim, a associação conseguiu desenvolver e tudo mais, como é que tu vê, hoje em dia, o mercado de jogos em relação ao que tinha lá atrás, antes da criação da associação, antes de tu estar envolvido nisso? Como é que tu vê agora o mercado, assim? Tipo, o que tu vê, o que... Eu acho que a gente já dá para dizer que tem um legado bem significativo, assim, né? Uma empresa que nasce hoje no estado aqui tem uma rede, tem uma infraestrutura absurda comparado com o que era antes. Não vou comentar de leite com pera, Nutella e coisa assim, mas é uma estrutura absurdamente diferente. Então o estúdio hoje nasce, ele é associado, ele já tem uma entrevista com a diretoria, que faz um scan nesse estúdio, já comenta, faz tal consultoria com isso aqui, com esse. Tem o Sebrae, desde que nasceu a relação com eles até hoje, ela é mantida, e ela financia essas consultorias com alguns experts do mundo todo e do Brasil, e tinha, e ainda tem até hoje, as empresas mais experientes, sem relação nenhuma com o Sebrae, sem ganhar nada, também estão à disposição ali. A gente tem ali os calendários, que cada um pega ali um horário para conversar. Então, quem entra hoje na indústria aqui do Sul tem acesso a muito suporte, muito suporte. De como não fazer isso aqui, de como pular, como desviar disso, como evitar esse tipo de problema. A gente não comenta isso e nem promete, mas naturalmente as empresas antigas, as mais maduras, recebem propostas de adver games, de projetos que não fazem sentido mais para nós agora, e a gente repassa, tenta repassar ali com uma certa criteriedade, né, para não criando tipo num carrossel ali, passando para para outro, mas até isso acontece hoje naturalmente. A gente não vende isso como uma vantagem da associação, mas naturalmente acontece também, né? Então até algumas oportunidades de negócio a gente acaba passando para as mais novas, né?
E o futuro? Ok. Acho que a gente já tem bem desenhado o que foi a Easy até a própria tua entrada dentro dentro da DJogos, enfim. E agora eu acho que com esse momento em que tu passa a ter mais tempo para te dedicar também à tua própria empresa, sabe? Sim. E o futuro? Eu vou contar talvez do presente e futuro, talvez. Presente e futuro. Criar Porque teve, além da pandemia, né? Não sei se todo mundo percebeu isso, mas teve um rebote. A pandemia foi absurdamente desafiante para todo mundo. Mas para games, ela teve uma outra perspectiva, né? Para games teve um acréscimo de consumo muito alto, né? O que trouxe, inclusive, investimentos que não eram comuns. A indústria de jogos nunca foi vista como... Nunca foi vista, não. Não era vista normalmente como uma startup, né? Um mundo de startup. Uma indústria onde tu pode aplicar hoje um investimento e triplicar, dar um 10x nele em 5 anos. A Aquiles, inclusive, é um dos poucos que recebeu esse tipo de leitura, né? De oportunidade, por exemplo, no Brasil. Mas na pandemia, aconteceu, né? Pô, esse mercado dobrou, triplicou, vou botar a grana lá. Então veio um mundo de VCs, de investimento na indústria, criando um crescimento, inclusive do próprio jogador, totalmente não natural, né? Que obviamente não ia se propagar aquilo para sempre, né? E aí veio o rebote em 2022, 2023, a indústria retraindo, que basicamente era voltando ao normal, né? Inicial. Só que o estrago já tinha sido feito, né? Aquela expectativa de crescimento não se concretizou e a indústria inteira se mexeu, né? Se desestabilizou. Principalmente a de celular, porque junto com isso, a distribuição de jogos gratuitos é muito forte, né? Ela é feita através de campanhas diretas, porque o jogo é gratuito, consegue fazer isso. E aí a Rússia fechou por causa das guerras, a Apple, né, e o Google em seguida aumentando, obviamente com seus motivos legítimos, a privacidade do usuário, que dificultou bastante as campanhas chegarem nas pessoas certas, né, e tal. Então destabilizou bastante e o mercado começou a retrair em relação a investimento, a exigências e tal. A gente sentiu um pouco isso, então foi um desafio para a gente em relação a contratos e projetos. E, ao mesmo tempo, a empresa estava atingindo uma maturidade muito boa nesse período, né? De 23 a 24. E aí o que eu falo que é importantíssimo para a indústria nacional como um todo é entender todo o ciclo, todo o arco de produção, né? A concepção, o desenvolvimento e, por mais que possa ser chato, a distribuição. O brasileiro, ele está atrás. É uma indústria ainda imatura no Brasil, né? E a gente vê assim, qual a diferença daqui para lá? Lá, eles se publicam. Lá, eles são as publishers, né? Para quem não conhece, acho que nossa audiência mas é sempre bom. É sempre bom dar uma pincelada. A editora, né? A editora, a distribuidora da música, a editora do livro. Hoje, um estúdio brasileiro, ele cria o jogo, desenvolve, correndo o seu risco ou não. Na hora de distribuir, ele vai buscar alguém de fora para fazer isso, né? A publisher, seja de celular ou seja de PC e console, e essa publisher vai ficar com 50% normalmente da receita. Então a gente corre o risco aqui, faz todo o trabalho e alguém de fora pega metade já. A indústria vai evoluir nacional só quando a gente começar a ter as publishers aqui no Brasil, né? Através dos próprios estúdios ou através até de uma publisher por si só, né? Independente. E a gente entendeu que a Explay estava pronta para isso. Que era o estágio natural e necessário, de novo, né? Não só é necessário dar espaço. E a gente começou a estruturar a publisher. A Explay começar a se autopublicar ali em 24, quando a gente atingiu a maturidade, bem no momento de estabilidade, então não foi fácil de fazer isso. Mas o presente, posso dizer que é exatamente esse o grande relato, talvez. A Explay hoje está se autopublicando, está publicando seus próprios jogos, está tentando ficar cada vez mais independente em relação a isso. Não precisar de uma empresa de fora para poder fazer essa etapa, né? E, por que não, e até como objetivo grande, é ajudar a publicar os estúdios brasileiros também, né? E se tu olhar em volta, tu vai ver a Latam inteira precisando disso também. Então, por que não se posicionar como um estúdio que consegue auxiliar estúdios da Latam inteira em se publicar, assim como, né, a Epopeia comentou aqui também. Imagino eu, porque não teve acesso específico
Não, E, né? no seu momento certo. Imagino que sim. Eu vou certo. ter comentado. Dei uma conferida no episódio. No episódio da Epopeia. Então, acho que a gente tá dando também, acho que agora, indiretamente também, ajudando a indústria nacional, principalmente aqui do Sul, dando esse exemplo, né? Correndo esse risco, que não vai ser fácil, obviamente, mas necessário de publicar, de aprender a fazer isso bem, né? E poder fazer, primeiro, com os nossos próprios jogos. A gente não acredita em publisher, começa já publisher. É que nem eu. O que quer ser filho, adolescente? Eu quero ser diretor de arte, pai. Fazer curso de direção de arte. Não. Tu vai ser um artista, um bom artista, e depois tu vai virar um diretor de arte. Então, eu não acredito em empresas que já nasçam, né? Publishers. Então, a gente vai publicar os nossos próprios jogos primeiro, bem, e em seguida começar a oferecer esse serviço para estúdios do Sul, do Brasil e, como eu falei, por que não, da Latam, porque é a demanda que aparece. Então, presente e futuro seria nessa direção aí. E por que ficar preso ao celular, né? Então, uma outra grande iniciativa nossa é distribuir nossos jogos em todas as plataformas possíveis, né? Que a gente chama de hybrid casual, que é um modelo de game que é adaptado para poder usar propaganda, poder usar in-app purchases e poder microtransações, né? Traduzindo. E por usar os dois, não precisa ser agressivo na proposta de não atrapalhar ali o gameplay, né? Sim. E também poder tirar ambos e vender como se fosse um premium ou um subscription em PC e console. Então, esse é o presente e futuro da empresa hoje. Tá, olha só. No início dos episódios aqui do podcast, normalmente eu trago o momento que a gente... Trago a figura da gente vestir o chapéu de historiador. E aqui a gente não fez essa figura, mas tu tá com o chapéu, então. Tô tá? com o chapéu. Mostra... Agora eu vou pedir para tu mostrar um pouco mais os teus cabelos brancos. E assim, ó... fosse dar uma sugestão, um conselho para a galera que está nos assistindo, que tem interesse em trabalhar com mobile, que tem interesse... qual a tua principal... teu principal conselho para essa galera que está querendo começar, que está querendo entrar, enfim, que está daqui a pouco pensando se vale a pena se associar na associação, enfim... Qual o teu conselho para... Tá, legal. É importante registrar, eu comentei um pouquinho sobre isso, mas a gente sempre tenta ficar acessível, né, para qualquer tipo de não só de associado, até porque eu também converso com pessoas, com empresas não só daqui do Sul, né? Então, entender, né, que isso existe, que essa conexão existe, procurar essa conexão, então não é só eu que estou acessível, vários estúdios aqui também estão. Então, entender e trabalhar com essa questão aí de acionar as pessoas para conversar e pegar uma dica aqui e ali. Por mais bobo que pareça, né? Vários estúdios não sabem que essa porta existe, por isso não usam ela para conhecer e aprender um pouco com quem já fez, com quem já errou. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu não vou vender aqui, ser o vendedor do free-to-play e do mobile, porque eu acho que não é uma questão de ter que fazer, né? Mas sugiro que o estúdio entenda que celular hoje, a plataforma de celular, ela é a metade da indústria inteira. Então, se tu ignorar o celular, tu tá perdendo a metade da indústria. Assim como quem é de mobile, e se ignorar PC e console, tá perdendo a metade da indústria também. Então, a minha proposta é, pensem em multiplataforma, não em mobile. Pensa em mobile porque deve-se pensar em multiplataforma. Usando o modelo de premium, subscription, free-to-play, não importa. Mas a plataforma celular em si, ela é fundamental. E a gente tenta pesquisar, tenta ficar atualizado e prever um pouquinho do futuro, né? A gente está vendo um movimento evidente de portabilidade. Evidente, né? O melhor console hoje é o Switch, né? Claramente, tem gente que não concorda, mas todo mundo tem direito de estar errado. Né? Não, em números. Vou me abster a comentar. Não, falando em números. Né? Que é um console portátil, né? O PC tem um Steam Deck, claro, venderam quase 5 milhões de cópias, até onde eu lembro de cabeça aqui. Não dá para dizer que é um número muito alto, mas perto de um produto, de uma store, né? É um número muito, muito significativo. Tá aí a Microsoft junto com a Asus, né? Asus. Com o ROG Ally, então é óbvio que essa portabilidade está aparecendo.
e quem é um amigo da portabilidade. Quem é o modelo de jogo que permite que eu puxe da mochila aqui e jogue agora. É a casualidade, né? É o casual. E o casual aí não é pejorativo, não é aquele jogo que é raso. Não. É o casual aqui, inclusive para quem não acredita em mim, é só digitar casual na Steam, né? Que vocês vão ver o que casual eu tô falando. O que vem ali. Né? O que vem ali é aquele casual que é adaptado para... Ele pode ser profundo, pode ser denso, mas ele é adaptado para sessões curtas de gameplay. Uhum. Ele é adaptado para ir direto pro que interessa. Né? Nada contra o Kojima, mas sem Kojimas. Né? Sem cutscenes, sem skip, pelo amor de Deus. Né? Eu quero jogar agora, quero jogar direto, eu tô com pouco tempo, né? Adaptar, né? Não fomentar essa efemeridade, não é isso que eu tô... Até isso eu acho que é um assunto bem denso até, e até de certa forma polêmico, mas tá adaptado para o cotidiano desse usuário, né? Que tá corrido, o adulto que consome aquele jogo mais mid-core, ele também tá sem tempo, né? E o casual também tem outras perspectivas, né? Que isso sim, eu acho que eu vendo, porque eu acho que é saudável o estúdio e o empreendedor entender isso também, né? Para um adulto, né? O contexto, assim, o momento de jogar, ele é reduzido, né? Pô, eu tô na quinta-feira à noite. Pô, eu tô cansado já, não vou jogar um Dark Souls pra morrer de novo. Eu já morri desde segunda, né? Mas de repente eu jogo um Stardew Valley, né? Eu jogo um game que é o que a gente chama que é failless. Não tem falha ali. E eles são ruins. Não são ruins nem rasos. Eles são diferentes. Eles proporcionam uma experiência diferente. Assim como jogos de narrativa proporcionam diferença, né, e tal. Então, não tô dizendo pra fazer só jogos assim, mas tenho noção do que tá acontecendo na humanidade. Conheçam o mercado. Exatamente, né? Se vocês não querem fazer isso e querem fazer jogos de terror, como o Chris falou e tal, óbvio, façam o que vocês querem fazer. Como eu falei ali, a tríade, um dos pilares da tríade é conhecer muito aquele gênero porque gosta, né? E considerar isso, sim, por que não? Mas estudem, avaliem e entendam o que está acontecendo lá fora para não ficar desatualizado, não propor um game que não tem mais encaixe, que não tem mais time para aquilo ali. E por que não botar um quê de casual, botar uma camada de casual no gênero que vocês gostam de fazer, e isso não vai atrapalhar, não vai infringir, não vai desmanchar, e vai deixar o jogo talvez mais competitivo e mais acessível. Acho que acessível, de novo, falei, né, da inclusão, é uma palavra importante como produto e como arte até, né? Ficou profundo esse papo aqui. Profundo. Então, assim, ó, já que a gente chegou nesse nível de profundidade da parada, eu vou te fazer mais 2 perguntas agora para deixar mais leve, mais solto, mais momento programa de fofoca. Cara, quem quiser conhecer a EasyPlay, tá? O que tu recomenda jogar? Legal. Tudo isso que eu falei aqui, hoje, tá simbolizado e personalizado em um game chamado Isa Supermarket, que é um game que a gente foi trabalhando, conhecendo, testando mecânicas e tal. E ele é exatamente esse híbrido. Ele é um game que nasce no mobile. Ele é um game de gestão, né, de supermercado. Para nossa defesa, ele foi pré-trend, né? Pré-trend de mercado. Ele já tem quase 2 anos aí de desenvolvimento. Que bom que o mercado virou trend agora. Espero que a gente consiga surfar, já que a gente estava lá antes. Era mato quando a gente começou, vamos colocar aí. E ele foi desenhado, ele foi projetado para poder usar o free-to-play no mobile. E aqui, de novo, né, é importante conhecer, tem a possibilidade de microtransações no jogo, tem uma camada de ads também, mas a maior camada de ads, né, dependendo do tipo de usuário, ela é usada que a gente chama de RV, que é o Reward Video. Então, é um vídeo recompensa, né? E esse vídeo, ele nem é intrusivo. O jogador que escolhe ver em troca de algum benefício, de algum boost, né, pro game ali. Então, é só entender, né, como é que o modelo pode evoluir, né, e não ter nenhum problema. E é quase não, né? Exatamente um ganha-ganha. É um modelo que é gratuito, inclusivo para o usuário, e ao mesmo tempo também não é intrusivo em relação a microtransações e a propaganda. E ele também, como eu comentei, a gente remove esses elementos de free-to-play nele. Nesse caso específico, tem um incremento visual, uma adaptação de inputs e de mecânica, e também vai ter a versão da Isa para PC e console, para o Switch provavelmente agora nesse ano que vem.
tá bem contente, porque, obviamente, se eu não achar graça e não ficar emocionado, eu vou pra TI, né? Então é óbvio que o cara 48 horas com cabelo branco, é óbvio que faz todo sentido. E eu tenho bastante orgulho de ter... Recentemente acabou de ser aprovado como dev Nintendo, essa semana agora, que foi uma semana bem legal. E óbvio que eu vou ficar muito satisfeito de ver o game lá. E até como o primeiro de uma linha aí, né? De games que podem se adaptar, estar em tudo que é lugar e tal. A gente brinca inclusive até em teste de Covid. Tem que rodar o jogo, né? E já tá nascendo o segundo também, em paralelo, que é o Ragnaroops. Então a gente tá bem, bem contente de... Acho que esses 2 jogos, o Ragnar tá recém-nascendo, mas logo, logo tem no site ali já os primeiros materiais. Que até um certo estúdio de som vai ter a relação agora, nos próximos... Não sei de nada, o NDA não me permite falar sobre nada. Então a Isa é o nosso flagship, né? O jogo principal do coração, que tá pertinho aí de ser lançado, e logo, logo já tem um segundo. Eu acho que esses 2 jogos representam o que a gente está fazendo hoje. Para todas as plataformas, né? E também um modelo bacana aí, e competitivo de produto também, né? E aquela perguntinha que não pode faltar num podcast de jogo. Qual o jogo da tua vida? Qual o jogo que, assim, ó, foi o que te induziu a querer trabalhar com jogos? Enfim, qual o jogo que deu esse estalo pra ti, assim? Eu vou falar que... Porque tem essa leitura, não é exagero e não é com o papo de vendedor. Um jogo da minha vida hoje é a Isa. A Isa ela representa muito do que a gente quer fazer e a importância que ela tem, mas não vou fazer só isso aí pra não ficar sem graça das respostas. Também não vou falar Caça-Fantasmas, né? Por mais que tenha um lugar especial no coração. Eu acho que um jogo que mudou assim, a minha percepção, a minha perspectiva de empresa e de jogador e a sensação, o sentimento que eu senti, e aquilo se replicou nas sequências também, é o Ocarina of Time. Eu acho que aquilo ali foi um período da faculdade que eu estava jogando pouco. Não comentei, até porque dava talvez um outro podcast. Nesse meio tempo, eu também abri uma locadora, né? Uma locadora de games, lá no bairro, no Fragata, que é onde eu morava, e que casou exatamente ali com pré-faculdade, né? E a faculdade inteira. Então foi uma coisa bem bacana também, que fez parte da minha vida. E eu chegava da faculdade, em vez de ir na namorada, desculpa, Sabrina, inclusive, eu ficava... Eu não sei se ela sabe disso, agora sabe. Eu chegava da faculdade e me encerrava na locadora, né? Das 10 da noite até as 4 da manhã. E aquilo foi a relação que eu tive com o game ali foi disruptivo, assim. Era um 3D... O Mario já tinha feito bem, o Mario 64 já tinha usado o 3D bem, mas o Ocarina of Time levou aquilo para um nível de experiência que eu nunca mais esqueci, e aquilo motivou a empresa a acelerar e a nascer e a crescer. Até porque naquela época ali era ainda a época da Gesso, né? Então eu não estava com a Easy, e aquilo ali realmente foi o combustível para eu tomar coragem anos depois de migrar, de zerar, de correr risco tudo de novo, para abrir a empresa. Então, e o Breath of the Wild, o famoso Bafo do Selvagem, né, elevou essa relação para um outro nível também. Então, o Miyamoto, não sei que ele não estava presente em presença, mas em espírito nos projetos, em espírito estava. Né? Então, foi sem dúvida o game na minha vida. Quem acha Majora Mask é hipster, sinto muito. O Ocarina of Time é o ganhador. Everton, muito obrigado pelo papo, muito obrigado por tudo, cara. E obrigado pela construção que tu também foi responsável, porque se hoje a gente está falando de AD Jogos, se hoje a gente está falando disso, tu também tem uma responsabilidade grande por isso. Então, só te agradecer muito por isso. E, pessoal, estamos chegando a mais um final. Quer deixar mais uma última palavrinha para... Quer deixar mais uma palavrinha para a galera que está nos ouvindo aí, nos vendo? Puta, é difícil de resumir em uma frase, mas eu acho que pro pessoal aqui que tem contato com a AD Jogos, e isso não é exclusivo de gaúchos, temos empresas de outros estados também, inclusive, e mesmo que não fosse associado, a gente tem essa relação bem aberta, então usufruam dessa empatia, talvez, tentando não ser presunçoso, que a gente tem aqui,
para conversar, para poder aprender com quem a gente errou. Acho que isso é uma dica útil, né, de dar. E também evitar para acreditar no seu sonho, nessa linha, mas leve em consideração nos projetos que vocês fazem o que vocês gostam de fazer. Tem aquela frase que é verdadeira, que é verdade aquele bilhete, de não faça jogos para si. Isso é verdade, é um erro comum, mas também não desconsiderem por completo, né, o que vocês gostam de fazer. É importante fazer jogo para si, o problema é fazer jogo só para si. Esse que é o risco, né? Mas coloquem na fórmula ali da criação pesquisa, dados e, com certeza, o que vocês querem fazer, porque vai precisar gostar do que está fazendo, porque vocês vão levar anos, provavelmente, para fazer aquele game, para terminar aquele projeto, então precisa gostar para fazer bem, né? Tem que ter essa dedicação extra aí. Como um bom músico tem, que fica, né, na punhetinha no violão, a guitarra, mais do que normal, porque vai fazer aquilo bem. Games também tem isso aí, né? Então é isso, galera. Não se esqueçam de curtir, seguir, dar joinha, compartilhar com todo mundo. @adjogos, @clustergamers, @fapergs, @famecos.pucrs, @estudioprohub, @radioativa game sounds e @berromotion. E no próximo programa teremos a epopeia. Não percam, porque é outro papo que vai estar incrível. Nos vemos lá. Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio.